Bom, nós conversamos com a Gislaine Carvalho e agora vamos entrevistar o marido dela, o advogado William Carvalho, ele que é especialista em direito digital, aliás, uma área essencial nesse momento pandêmico que a gente vai estar abordando também, pós-graduado em direito e processo do trabalho, é coach e também mantém um canal no YouTube, o Visão Estratégica. É uma satisfação falar com o senhor, doutor William. Igualmente. Doutor Prazer. William, o que mudou também nesse mundo pandêmico na área do direito digital? Digital, eu acredito que muitas pessoas têm buscado o trabalho digital como alternativa, né? Outras não, infelizmente, não se atentaram, mas já o mundo digital já vinha crescendo bastante. Mas eu acredito que com essa pandemia, meio que a gente foi obrigado, né, a buscar alternativas nesse mundo para tentar se manter ali de alguma forma. E é o que sobrou de alternativa, como que você vai trabalhar à distância sem utilizar a internet, né? Praticamente impossível. Mesmo antes já estava tudo se digitalizando, ou que seja que fosse só digital ou de uma maneira mista, mas eu acredito que tende a migrar não 100%, mas boa parte do trabalho de todas as áreas, de todo mundo, para o meio digital. Eu acredito que é uma tendência que não tem como voltar. Agora a gente tem até aí uma CPI das fake news também no Congresso Nacional, né, uma preocupação com as notícias falsas. Como que a sua área, doutor, é afetada diretamente nessa questão hoje? Tem muitas, essa questão em específico, né, é um pouquinho complicado comentar porque tem muita coisa política, né? Infelizmente a gente vê hoje aí STF, né, com todo o drama, não dá para a gente comentar aqui em específico cada caso, porque é bastante complexo, né, até muito técnico muitas vezes, mas a gente vê que tem algumas coisas que destoam um pouco da realidade. Fake news é um assunto importante, sim, mas inclusive foi meu tema de monografia da faculdade já faz um bom tempo, nem se falava em digital ainda, mas eu falei sobre liberdade de expressão. E a que ponto a gente pode dizer que uma coisa é fake news ou não, é uma linha bastante complicada também. A que ponto isso não se torna uma vigília do politicamente correto, uma ditadura ou não? É uma linha muito delicada, porque quem pode falar o quê? Um repórter pode falar, outro não? É um assunto muito amplo para se dizer ali, mas eu vejo a maneira que está acontecendo aí muito política, não tanto para resolver o problema. É óbvio, você vai dizer, a pessoa matou, não matou, fake news. Acredito que é preto no branco nesse sentido. Mas você dizer que você não pode, por exemplo, falar mal de um político, ou não gostar do trabalho dele, ou, sei lá, questionar questões públicas, por exemplo, que é direito do cidadão. Então, isso começa já, acho que fugir um pouco do que é fake news para questões políticas. Então, eu vejo esse assunto está sendo tratado da maneira que eu não concordo, vamos colocar dessa forma, para não dizer errado nem certo, ok? As empresas hoje estão recorrendo muito ao direito digital, porque nessa relação agora também que há dentro da sua área de especialização também, né, que é o direito trabalhista, há muitas dúvidas das empresas sobre o que elas podem ou não fazer com o trabalhador, e o trabalhador também tem essa dúvida, e ambos procuram um advogado trabalhista? Sim, infelizmente, em geral, no Brasil não se tem muita cultura de prevenção, né? Procurar um advogado para evitar um problema. Não são todas as empresas, mas as empresas que procuram antecipar esses problemas, consultar um advogado para evitar um problema, com certeza ela tem menos gastos futuramente. Mas, pelo que eu vejo, né, já tenho trabalho desde os 12 anos no escritório de advocacia, então tenho já mais de 20 anos aí em escritório de advocacia, e até hoje eu vejo que o brasileiro tem mais a cultura de litígio, de deixar para depois e briga do que precisar, sem tentar evitar, né? O americano já contrata, às vezes, até cada um contrata um advogado para comprar e vender uma casa, para evitar que tenha situações posteriores. Vejo que isso tem mudado um pouco devagar, mas tem mudado bastante. A pandemia mudou. A pandemia está forçando essa mudança cultural. É isso que eu ia dizer. A pandemia tem obrigado algumas pessoas a mudar de comportamento ou morrer, infelizmente, né? Não estamos falando aqui de morrer no sentido físico, morrer por causa do Covid. Sim. Mas uma empresa morrer ou falir, sei lá, são várias hipóteses. Mas se a pessoa não se adaptar, infelizmente, a empresa não vai sobreviver.
seja migrar totalmente para o digital ou fazer alguma coisa mista, ou não é simplesmente jogar o funcionário na casa dele e falar, se vira aí, compra um computador e trabalha, né? Tem todo um regramento, né, do teletrabalho, você teria que fornecer uma estrutura para o seu funcionário trabalhar na casa dele. Vamos supor, ele não tem um notebook, ele não tem internet, ele não pode pagar tudo do bolso dele. Né? São vários parâmetros que as empresas deveriam procurar um profissional qualificado também, porque também hoje, infelizmente, profissionais não só da minha área, mas de todas as áreas, tem muitos aí que só tem um diploma, né? Mas não tem uma qualificação de fato. Tem que ter uma especialização, né? Com certeza. Seria interessante aí, pelo menos ter uma experiência, né? Alguém que pelo menos tenha uma indicação, um know-how, ou procurar sempre alguém conhecido. Eu, por exemplo, vou procurar, sei lá, um pedreiro. Eu procuro uma indicação de alguém que já fez, que tem alguma referência. Por isso que eu estou dizendo, qualquer área é importante você ter uma referência do profissional. E nessa parte do direito do trabalho, eu estou vendo que muita gente está jogando, vai trabalhar em casa lá, de qualquer maneira, e isso vai ter um reflexo amanhã. Provavelmente vão haver muitas demandas trabalhistas, muitos problemas trabalhistas nesse sentido, por falta de orientação e também por falta das empresas buscar a orientação devida, que deveriam ir. Né? Algumas estão indo, outras não, mas a maioria ainda eu acredito que está fazendo meio por conta, no susto aí, vamos trabalhar em casa e isso vai gerar uma consequência futura. E isso pode até contribuir para a vida financeira, afetar a vida financeira da empresa, fazendo até fechar as portas, porque se ela tinha uma pequena empresa que tinha 10 funcionários e todos foram para casa, se isso virar um processo trabalhista, essa empresa terá dificuldades em honrar esses compromissos judiciais, doutor William? Eu acredito que sim, não. Por conta da pandemia, em geral, eu percebo que até mesmo empresas digitais, não todas, claro, mas já estão tendo dificuldades de arrecadação, de vender, porque todo mundo também fica um pouco mais sem dinheiro e, obviamente, reduz um pouco o faturamento. Imagina então uma empresa que vendia só numa loja física e ela falou, tem 10 funcionários, os 10 vão para casa trabalhar de maneira errada lá, não importa a que para. E 10 entram na justiça daqui 6 meses, 1 ano. A empresa já criou um déficit financeiro por conta de toda essa problemática de agora, que aí parece que vai se estender ainda mais, né? Eu já até havia previsto isso desde o início, lá, comentado nas minhas redes sociais, que isso ficaria até fim de agosto. Espero estar errado, mas eu estou esperando estar errado desde o começo lá atrás. Entendi. E até agora só aceitei, mas ainda espero estar errado, porque não é bom para ninguém. Mas vamos admitir aí que esse pessoal comete esses erros e daqui 6 meses, 1 ano já gerou um déficit anterior e ainda recebe essas demandas trabalhistas. Existe uma grande probabilidade da empresa não suportar isso. Né? Sendo que, de repente, ela contratasse uma consultoria de um advogado, um profissional ali dessa área, ela gastaria quanto? Sei lá, irrisórios, talvez 5% do que ela teria como problema. É muito pouco, né? Para evitar um problema que teria uma perda de 95%. Né? Então, eu acredito que vale a pena buscar alguém para você evitar, principalmente nesse momento. Mas eu estou sem dinheiro, eu vou pagar uma consultoria para não ter um problema, mas aí você vai ficar mais sem dinheiro ainda, porque você vai criar um problema muito maior, praticamente uma bomba, às vezes, dentro da empresa, depende do caso, né? Igual você falou, mas óbvio que quanto maior a empresa, mais lastro ela tem, mais lastro financeiro, inclusive. Mas, por incrível que pareça, as empresas que crescem, as empresas maiores, elas gastam muito, investem muito dinheiro em prevenção, investem muito dinheiro em história de advocacia, diversas áreas, não só de digital, e não só de advocacia, mas de outras consultorias, e é por isso que elas estão cada vez alavancando mais, porque elas têm uma visão inversa. Né? E muitas vezes são empresas muito grandes que são compradas por empresas de fora, e elas já vêm com essa mentalidade melhor, então cresce mais. Mas eu acho que falta do brasileiro a gente pensar um pouco em prevenção. Prevenção não é despesa, é evitar despesa, né? Uma dúvida, por exemplo, o funcionário que está em home office e antes a empresa fornecia o almoço para ele. Agora ele está em casa. A empresa é obrigada a continuar fornecendo a refeição ou não? Essa é uma discussão. Vale refeição, teoricamente, eu entendo que não, tá? Mas tem algumas divergências aí, mas a maioria entenderia que não. Por quê? Porque ele está na casa dele, igual como se ele fosse almoçar na casa dele.
Geralmente, óbvio, aí também tem questões, por exemplo, da convenção coletiva do sindicato da categoria, que era obrigado, não era obrigado, ou era só para quem não almoçasse em casa. Então, também tem essas variáveis. Mas, em geral, se a pessoa está em casa, vamos considerar que ela tivesse ido em casa almoçar, né? Ela não seria obrigada a despender em um restaurante ou outro lugar aí que geralmente é um pouco mais custoso. Mas tem essa variação aí da convenção coletiva. De repente, lá, o sindicato obriga a dar aquele vale-refeição independentemente de como ele trabalhou, o dia que ele trabalhou. Mas, em geral, o almoço, ou o jantar aí, ele é por dia de trabalho. Então, pagaria pelos dias. Mas tem essas variações. Aí teria que analisar caso a caso. Agora, é difícil também hoje mensurar, por exemplo, o que é um acidente de trabalho quando se a pessoa contraiu o coronavírus trabalhando home office? Essa outra questão é bem complicada, porque como você prova, a prova que é a questão, né? Todo mundo falando, até teve ali não sei, eu vi uma notícia muito rápida, não confirmei ela com exatidão, com o STF, que é acidente de trabalho, mas acidente não, doença, né? Mas e aí? Como que a gente prova que a pessoa, o vírus pegou nela exatamente ali no momento que ela estava trabalhando? Mesmo que ela estivesse trabalhando num escritório, estivesse trabalhando numa loja, como é que a pessoa faz a prova que aquele vírus chegou até ela dentro da loja? Vamos supor que ela está trabalhando no supermercado. Como é que ela vai fazer a prova que pegou lá dentro? Nossa, gente. Para mim, honestamente, eu já conversei com alguns médicos, né? Tem alguns colegas aí, e é praticamente impossível provar isso. Ela pode ter sido negligente, por exemplo, não usado a máscara antes de se dirigir ao trabalho, por exemplo. Também, exato. E acusar que a empresa, ela contraiu na empresa e moveu um processo ainda contra o patrão. Exatamente. O vírus é uma coisa invisível, é praticamente impossível você dizer. Estou com um colega, advogado, um amigo aí, e ele está trabalhando em casa, tá? Só que ele pegou aí o coronavírus. Aonde? Não sei. Como nós vamos dizer? Como vai provar? Né? Ele é proprietário, um grande colega aí. Não dá para você dizer aonde foi, é uma coisa que não consigo imaginar comprovar isso, sinceramente. Mas eu estou vendo aí, infelizmente, alguns colegas em algumas aventuras jurídicas que eu considero muito temerosa principalmente, né, agora ainda que está acontecendo, né, se sabe dizer muitas coisas, já entrar com processo pedindo isso, não sei se seria muito correto, sei lá, difícil dizer, né? Muito novo. Doutor William, o senhor também tem um canal no YouTube, o Visão Estratégica, beleza? né? Tranquilo? Qual foi o objetivo da criação desse canal, já que o senhor também tem a formação em coach? Hoje a mensagem que você transmite para as pessoas é uma visão estratégica, porque nós precisamos ter cada vez mais, e até a pandemia está mostrando isso? Também, até meu primeiro vídeo lá eu falei, né, que eu tinha um projeto de fazer um canal já há 7 anos, mais ou menos, e ficou parado lá. E agora com essa pandemia, eu falei, no início principalmente, não sobrou tempo, mas a gente acaba tendo que se adaptar a algumas coisas e ter que se inovar, conforme eu falei. E eu resolvi tirar isso do papel. O que era? Tentar trazer uma visão para as pessoas, não para ninguém concordar comigo, mas para que cada um possa pensar mais sobre cada assunto, ou refletir mais, se conhecer melhor e pensar mais sobre si mesmo para tomar uma decisão, não só repetir o que viu no Facebook ou que viu não sei aonde, né? Tentar coletar o máximo de dados possível e tirar suas próprias conclusões. Eu, na minha opinião, pessoal, como cidadão brasileiro, eu vejo que falta muito isso. Muita gente repetindo muita informação do outro. Repete, copia, cola, compartilha ali, não leu, não foi atrás, não é nem para concordar de um, nem para discordar de outro. Mas você tem a sua própria opinião de fato? Você realmente pesquisou? Um xingando o outro que é para usar máscara, não é para usar máscara, mas aí você pergunta para os dois, nenhum dos dois sabe por que está usando a máscara. Então, esse exemplo da máscara aí só para ilustrar a questão. Então, eu vi essas coisas aí, as brigas aumentaram, obviamente, aí, nesse momento, tanto política quanto questão de saúde. E aí eu resolvi soltar os vídeos lá para tentar trazer algumas reflexões, despertar alguns interesses na mente das pessoas para que elas pudessem refletir um pouco mais sobre certos assuntos, somente refletir mesmo. Eu acho que já é importante você começar a pensar.
eu vejo que o automaticão do dia a dia, todo mundo, né? Igual eu falei, clica, compartilha, é tudo muito automático e você nem mesmo talvez percebe que está fazendo aquilo. Então, a ideia era isso, trazer realmente raciocínio para as pessoas. Mas eu acho que também é o que está faltando hoje no YouTube, que a gente tem vários influenciadores digitais, mas isso é um problema, né, doutor? Porque o senhor tem uma formação e essa formação sua vai também, você cria um produto digital, essa informação vai chegar segura, é uma informação, é uma orientação segura para quem está assistindo. Eu acho que hoje as pessoas estão assistindo muitas coisas banalizadas e tido como verdade, e esse é um problema sério. Exatamente. Infelizmente também tem muitos influenciadores que, como a gente tinha na TV, hoje tem na internet. Né? A TV se vendia de uma determinada forma, não vou citar nada em específico para não ter nenhum problema, mas a gente sabe que você fazer uma propaganda, que a propaganda não era muito real. Hoje, o que as empresas fazem? Contratam algumas pessoas para falar bem de produtos que não funcionam. Até já falei em vários vídeos meus lá, por exemplo, questões de emagrecer, questões de você... fique rico em 7 dias, né? Umas coisas absurdas. Você vê muito na internet aí. É segredo para tudo. É segredo para emagrecer, para ficar rico, para ser feliz. E tudo express, né? Tudo para ontem. Eu vejo que não tem muita promessa, pode desconfiar. Esse também era um dos objetivos do canal, trazer isso. Se eu assisto um canal, doutor, no YouTube, que emagreça em 30 dias, e eu sigo aquela dieta, e eu tenho um problema sério de saúde, eu posso processar esse influenciador digital? Até poderia, agora depende como ele falou. Né? Se ele realmente falou para você que ele está te passando essa dieta, se ele só contou, por exemplo, uma experiência dele, você copiou, você fez, não tem problema. Agora, se ele dizer, faz assim e tal, se ele tiver, por exemplo, tendo um exercício legal da profissão, por exemplo, eu falo que eu emagreci e tal, mas não faço dieta para ninguém. Né? Eu só estou contando, na verdade, o canal que quer. Eu conto experiências minhas do dia a dia e tento fazer as pessoas refletirem. Agora, tem gente que realmente fala, você tem que fazer isso, você tem que comer aquilo, e a pessoa não é nutricionista, não é médico, não é personal trainer, não é nada. E isso realmente já complica, porque a pessoa também está agregando um peso a convencer outra pessoa a fazer alguma coisa, sendo que essa aqui não tem nenhuma formação. Então, juridicamente também tem um problema. Esse também é um problema digital aí que tem tido com influenciadores. A maneira como você coloca a informação pode te gerar um problema no futuro. Então, sempre lá, por exemplo, no meu canal, vou contar aqui o que eu fiz, tal. Não conto muito detalhe para ninguém também ficar muito, ter muita fé ali, né? Não se tornar uma coisa religiosa praticamente. Sim. Para as pessoas pensar sobre o assunto, simplesmente. E aí, se achar bacana alguma coisa... eu falo que nunca é bom copiar. É sempre legal você ter inspirações, pessoas que te inspiram. E aí você pode pegar o melhor de cada um e adaptar para você, porque cada um é cada pessoa leva de uma maneira. E um dos objetivos do canal era mesmo desmistificar algumas mentiras dessas coisas. Igual eu falei, emagreça 30 quilos em 30 dias. Fique milionário em 7 dias. Umas coisas absurdas que a gente vê ali na internet. E vende muito, porque também as pessoas estão querendo comprar facilidade, né? E esse é o problema, ela pode cair até em golpes, né? Infelizmente. Exato. Aí cai em golpe do WhatsApp, passa cartão de crédito em site fantasma. Mas, na verdade, ela também já estava buscando um jeitinho, né? Nosso jeitinho brasileiro de conseguir alguma coisa fácil e rápido. Particularmente, na minha opinião, não existe nada milagroso. Existe seu esforço, seu trabalho e a consequência disso. Legal. Olha, a gente teve uma conversa bastante aprofundada aí com o advogado William Carvalho, lá de Ribeirão Preto, ele que é especialista em direito digital, pós-graduado em direito e processo do trabalho, tem o seu canal no YouTube Visão Estratégica, que você está vendo aí. Conversamos também, entrevistamos a sua esposa, a Gislaine Carvalho, falando das mudanças, né, nessa dinâmica da pandemia em relação ao profissional perito contábil. E muito obrigado pela sua participação, doutor, e vamos torcer para que o mundo volte mais ao normal em breve, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Sempre que precisar, só chamar. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.